Você está chegando à igreja e tem algum domínio instrumental na área da música e quer cooperar com a música da igreja, fale com Edson, nosso ministro de música, fale com Laura, se coloque à disposição para também servir ao Senhor nesta área, tá bom? Queridos, que nesta noite a palavra de Deus tenha um lugar especial no seu coração. E eu quero pensar então com vocês sobre este tema, depressão e esperança. E aí eu começo com uma indagação. Você já sentiu como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre a sua cabeça, mesmo que o dia esteja ensolarado? Você já sentiu aquela tristeza e aquela dor que não se aplaca, mesmo em meio a novas de alegria e novas de realizações, momentos pessoais de grande satisfação? Se você passou por isso, eu devo lhe dizer, ou se você está passando por isso, eu devo lhe dizer que você não está sozinho. A sua luta não é só sua. Há mais pessoas que talvez você nem saiba quem são, mas que estão ao seu redor e que passam por lutas semelhantes. Eu quero pensar com você na noite em que celebramos o memorial da ceia, em que momentos escuros como esses, eles podem nos levar também ao caminho da cruz. E eles podem nos fazer renascer na esperança que há na pessoa de Jesus. Então, viver um processo como este não representa o fim. Viver uma dor como esta não é o último ponto da sua história. Você pode ter passado ou está passando por algo semelhante, mas há uma luz que brilha, e essa luz que brilha é capaz de iluminar o caminho e tirar você da escuridão. É preciso entendermos que a boa notícia da nossa fé não ignora a escuridão, ela nos ensina a caminhar através dela. Ela nos ensina a caminhar através da escuridão. Vamos olhar para homens e mulheres na Bíblia e na história que enfrentaram esse momento e, mesmo assim, eles descobriram que a cruz de Cristo era esperança para um novo dia, para um novo alvorecer. A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu gosto de pensar neste texto como uma realidade existencial, em que o choro que dura uma noite pode durar alguns dias, pode durar alguns meses, pode durar alguns anos. Esse choro pode ser prolongado, mas a alegria sempre surge pela manhã. Ou seja, após a noite, sempre tem um amanhã, sempre tem um novo dia, sempre é possível acreditar que aquele momento da noite não é o final da história. Vamos olhar para alguns heróis da fé que passaram por momentos de vale em que nós podemos dizer que foram pessoas que quase desfaleceram, mas não sucumbiram. Muitas vezes nós achamos que os personagens bíblicos e os grandes líderes da igreja, do evangelho, da causa cristã, são super-heróis imunes à dor. Às vezes idealizamos na figura de um líder evangélico cristão, seja o pastor, ou seja alguém de uma projeção nacional, idealizamos aquela pessoa como alguém que não está sujeita ao sofrimento, que não está sujeita à dor. Mas a realidade é que todos nós estamos sujeitos, e qualquer um de nós pode sucumbir.
A Bíblia e a história são honestos demais para negar os fatos e para esconder a fragilidade humana. De pessoas brilhantes, criativas e profundamente espirituais, nós também extraímos histórias de dor, de escuridão, de sofrimento. Vamos começar por Elias. Elias e o seu esgotamento após a vitória. Aliás, alguns estudos que mostram que é muito comum pessoas estarem num crescendo, realizando coisas extraordinárias, e quando elas acabam, elas entrarem num período de declínio. Às vezes a história tem mostrado que isso acontece na experiência de muitas pessoas. Isso mostra que todos nós precisamos nos mover na direção de algo. Isso mostra que todos nós precisamos ter um objetivo que dê sentido à nossa existência. Todos nós precisamos nos sentir úteis em alguma coisa de valor. E quando nós realizamos algo de valor, às vezes nós entramos em declínio. Então, seja você alguém que tenha sempre novas perspectivas, novas possibilidades, novos sonhos, novos projetos, para não se permitir cair nesse vazio existencial. Olhando para Elias e para o esgotamento que ele experimenta após a vitória. 1 Reis 19. Nós temos Elias aí, um profeta extraordinário. Um homem através de quem Deus operou muitos milagres. Milagre até de ressuscitar morto. E Elias, então, depois de um momento em que ele ora ao Senhor, e fogo dos céus desce e consome aquilo que era um momento de disputa entre quem era o Deus que aquele povo adorava e quem era o Deus que Elias adorava. No momento em que é feito o confronto entre Baal e o Senhor, em que os profetas de Baal o dia inteiro passaram ali tentando ver se Baal trazia fogo para consumir sua oferta, seu holocausto, e isso não acontece. Então Elias ora a Deus e fogo dos céus desce e consome aquela sua oferta, aquilo que ele estava oferecendo no altar, e depois disso, todos aqueles profetas que são identificados como falsos, são mortos. Depois desse episódio, a esposa do rei Acabe, Jezabel, faz uma promessa de matar Elias, e ele foge, ele tem medo, porque homens de Deus também têm medo. Elias teve medo e ele fugiu. E quando ele entra nesse processo, ele começa então a deixar de perceber o seu próprio valor. Ele entra num processo de autodepreciação em que ele começa a não se dar conta de quem ele era e daquilo que ele representava. E nesse processo, Elias vai para um lugar e se coloca debaixo de uma árvore, e ali ele diz, já basta, Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19, 4. Já basta, Senhor. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, ou amigo que nos escuta pela internet, talvez você já tenha se deparado com alguma situação da sua vida em que você disse, já basta. Para mim a vida já perdeu o sentido. Para mim a vida já não tem mais razão para ser vivida. Basta, eu desisto. Talvez você já tenha pensado em alguns momentos da sua vida que você já tenha cumprido a sua missão neste mundo e basta. É importante você entender que quando Elias disse isso para Deus, Deus não o repreendeu. Deus não o recriminou. Deus não o julgou. É importante você entender que naquele momento, Deus deu a ele descanso. Ele dormiu. Deus mandou comida para ele no deserto.
Uma ave levou o alimento e levou a água. Ele comeu e ele voltou a dormir. E ele levantou novamente, porque o anjo do Senhor foi lá e o acordou. Tamanha era a sua depressão, tão profundo que ele estava no poço existencial da sua vida. E o anjo o toca e ele acorda, e o anjo diz: come, porque a jornada é longa. Ele come novamente, bebe água e empreende uma jornada. E nessa jornada ele sai de onde ele está e vai a caminho de Horebe. Você sabe o que era Horebe? Horebe era aquele monte onde Deus se manifestara ao seu povo na travessia pelo deserto. E ele empreende uma jornada de 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia, com aquele alimento que ele comeu. Porque Deus tem poder suficiente para, do pão que você come, lhe dar energia suficiente para viver vários dias, ainda que, do ponto de vista físico ou da ciência médica, se diga que isso é impossível, mas para Deus nada há de impossível. E Elias, então, faz aquela caminhada. E aí eu chamo a sua atenção para lhe dizer que, às vezes, em processos de depressão, a caminhada é um dos recursos que as pessoas têm para um encontro consigo mesmo, para um mergulho introspectivo. A caminhada muitas vezes nos leva a uma jornada em que a gente naquele processo não sabe aonde vai dar, mas que é um momento de autodescoberta. Quando a gente caminha tendo um lugar onde a gente acredita que Deus vai estar como alvo, então isto é excelente. Elias caminha na direção de Horebe, onde ele acredita que Deus vai estar. Nas suas caminhadas existenciais, procure o lugar onde Deus vai estar. Deus pode estar numa igreja, mas Deus pode estar no bebê que está na sua casa, Deus pode estar no seu esposo, na sua esposa, Deus pode estar presente no seu trabalho, Deus pode estar presente na vida de um amigo, Deus pode estar presente num pequeno grupo. Caminhe na direção onde Deus vai estar. Constitua o seu Horebe existencial. Constitua o lugar onde Deus vai estar. Mas não caminhe só. Não enfrente a sua dor e a sua luta sozinho. Procure alguém que caminhe ao seu lado e vá na direção de onde Deus vai estar. Elias caminha e chega àquele lugar. E quando ele chega, ele ainda não está recuperado. Ele vai para uma caverna. Porque a caverna é simbolicamente o lugar onde todo deprimido profundo se encontra. A caverna é um lugar onde as pessoas na sua existência mergulham, porque elas não querem ver nada nem ninguém, elas querem fugir da vida e do mundo. E Elias fica naquele lugar. E ali ele tem algumas expressões sobrenaturais, e ele vê primeiro um vento forte, e a Bíblia diz que Deus não está no vento. Depois ele percebe que acontece um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Depois ele percebe que fogo acomete aquele ambiente, e desce fogo dos céus, mas Deus também não está no fogo. Aí ele ouve um sussurro suave. Ele ouve uma voz suave. E a Bíblia diz que Deus está nesse sussurro. Deus está presente nessa voz que ele escuta. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana, em Belo Horizonte, pregando sobre esse texto, disse que, no jeito de ênfase de falar, ele dizia, nessa mensagem, numa certa ocasião, e ele falava que Deus teria dito para Elias: Elias, vem para fora. A sua esposa, que passava por processos de depressão, esposa que faleceu, chegou para ele depois da mensagem e disse: você acha que foi assim que Deus falou com Elias? Eu acho que Deus falou com Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Vem para fora, Elias, eu estou aqui. É aquele momento que Deus chama com uma voz suave.
aquele momento que Deus chama com uma voz meiga, amorosa, em que Ele acolhe a dor e o sofrimento. E isso acontece. Ele ouve o sussurro de Deus, e aí Deus estava no sussurro. E naquele momento, quando Elias achava que já bastava, Deus dá uma nova missão para Elias, e ele diz: levanta, vai pelo caminho de Damasco, e você vai ungir Azael, rei da Síria. Depois você vai ungir Jeú como rei de Israel. E depois você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Enquanto Elias estava dizendo basta, Deus está vendo a missão que o aguarda. E Deus dá uma nova missão para Elias, e ele empreende aquela jornada para cumprir aquela missão. Talvez você esteja dizendo basta, e Deus está dizendo não, eu ainda tenho uma missão para você. Eu ainda tenho algo para você fazer. Eu ainda quero mostrar graça, amor, misericórdia ao mundo por meio da sua vida. Portanto, nunca diga para Deus que já basta, porque Ele sabe o tempo certo de cada um de nós. Se temos o exemplo de Elias, temos também o exemplo na história de Martinho Lutero. O grande reformador Lutero, ele lutou contra uma depressão profunda e crises de angústia espiritual ao longo de toda a sua vida. Ele não escondia sua dor. Pelo contrário, ele dizia que quando a tristeza vinha, como uma tempestade sobre a sua alma, ele recorria à música e ao canto para manter sua fé firme. Lutero nos mostra que a depressão pode atingir as mentes mais brilhantes, mas a fé nos sustenta mesmo quando os sentimentos falham. Além do exemplo de Lutero, nós temos o exemplo de John Bunyan, o autor de O Peregrino. Ele passou anos na prisão e enfrentou uma depressão severa e dúvidas esmagadoras. No entanto, sua esperança em Cristo o sustentou no cárcere e o levou a escrever uma das obras mais importantes da literatura cristã. Sua vida prova que a depressão não impede que Deus realize grandes contribuições através de nós. Ela pode ser o solo onde a resistência é forjada para que a gente consiga continuar na caminhada. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele conhecia bem a noite escura da alma. No Salmo 23, ele não diz que o vale não existe. Pelo contrário, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A esperança de Davi não era a ausência do vale, mas a presença do pastor dentro dele. O que a Bíblia nos ensina sobre a tristeza? No Salmo 77, versos 1 a 10, a Bíblia diz: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará
para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Talvez algumas pessoas já tenham chegado à conclusão que esse salmista chegou, pensando nas suas lutas, nas suas orações não respondidas, pensando no silêncio de Deus que lhe acomete, e talvez você esteja pensando: o Deus que agiu no Antigo Testamento não é mais o mesmo. O Deus que agiu no Novo Testamento não é mais o mesmo. Eu cansei de esperar no Senhor. Aliás, eu ouvi certa feita de um jovem que estava desistindo de Deus, algo semelhante: eu já orei tantas vezes e eu não tenho resposta. A realidade é que o salmista do Salmo 77 está entre nós, está presente no mundo que nos circunda. Nós vemos alguém que clama até ficar com a voz rouca. Ele diz que sua alma recusa ser consolada. Você já se sentiu assim? Quando nem as palavras de conforto parecem entrar? O salmista nos ensina que está tudo bem ser honesto com Deus. Ele não se afasta de você quando você questiona, ele se aproxima. E pensando nisso aqui, me veio à mente uma cena do filme Forrest Gump, em que um oficial, depois de ter suas pernas decepadas na guerra, se revolta e, num certo momento, ele esbraveja contra Deus e ele ergue a sua voz ao céu, um desafio a Deus em meio a uma tempestade. E no momento seguinte, a notícia dá conta que aquela tempestade destruiu todas as embarcações, e somente a embarcação, que não era dele, era de um subalterno dele, que era tido para o conceito de hoje como um neurodivergente, que era o personagem principal, Forrest Gump, que empreende uma jornada de caminhar, de correr, sem destino, até o momento que ele se torna um empreendedor e ele tem um barco e se torna o capitão desse barco e convida esse que fora seu superior para trabalhar com ele. E aí ele vive essa experiência de desafiar Deus. E depois da tempestade, o que acontece? Todas as embarcações naufragam, são destruídas, mas somente o deles sobreviveu. E aí eles nadam à vontade na pesca de camarão e se torna uma grande empresa, e a história do filme mostra isso. Aquela cena me chama a atenção para o fato de que, às vezes, na nossa dor e esbravejar diante do Senhor, abrir o coração, dilacerar a alma diante de Deus, não o ofende, porque Ele compreende a nossa finitude, e às vezes no seu grito de aparente reclamação está o seu choro, está a sua lágrima, está a sua sinceridade. É isso que Deus espera, um coração quebrantado, um coração sincero, um coração capaz de esbravejar diante dEle, mas também de aceitar a sua correção, a sua disciplina. O salmista nos apresenta um retrato honesto e sincero da luta contra a tristeza e a desesperança. Ele clama: eleva a Deus a minha voz, e clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Essas, meus irmãos, são palavras que revelam um coração quebrantado, que não tenta esconder a dor, mas a leva ao Senhor. O salmista descreve a sua luta com a angústia,
Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Minha alma não descansava, lembrei-me dos dias antigos, do tempo do Senhor. Ele se sente sobrecarregado, como se a tristeza o dominasse por completo. No entanto, ele não se afasta de Deus. Pelo contrário, ele se volta para Deus. Mesmo quando a resposta parece demorar, ainda assim o salmista é capaz de esperar no Senhor. E aí ele pergunta: será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Essa pergunta, na realidade, não é um ataque a Deus, mas uma tentativa de entender a sua própria situação à luz da fidelidade divina. O salmista não nega a dor, mas a coloca diante do Senhor, confiando que Ele é o juiz, Ele é o libertador. 2 Coríntios 7, 8 a 11, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, é Paulo falando aos Coríntios, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Verso 11 ele vai dizer: vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Aparentemente, os teólogos dizem que Paulo escreveu 3 cartas a Coríntios e a terceira carta se perdeu, se extraviou, e provavelmente a carta a que ele está fazendo referência aqui é essa carta que não foi conservada, em que ele é duro com os coríntios, mas vocês lembram que nas cartas dele, ele chega a condenar uma atitude de fornicação que era presente naquela igreja. E aí, diante da carta dura, aqueles irmãos sentem a tristeza, porque é muito natural que quando um líder recebe repreensão, ele não gosta de ser repreendido. Então os líderes da igreja em Corinto não gostaram daquela repreensão, produziu tristeza, mas depois levou uma reflexão que trouxe arrependimento. E o arrependimento fez com que mudassem de atitude. E eles então submeteram à disciplina aquele que estava em pecado. Então Paulo faz referência a essa realidade aqui. Então naquela carta aos Coríntios, Paulo fala sobre a tristeza que o motivou a escrever uma carta mais dura, mas que no fim resultou em arrependimento e consolo. Aqui, Paulo faz uma distinção crucial. Há uma tristeza que leva à morte e outra que leva à vida. A tristeza, segundo Deus, é uma resposta apropriada à ofensa contra Cristo, à ofensa que se dá pelo pecado, que leva ao arrependimento, o arrependimento que produz a salvação. Então essa tristeza, segundo Deus, ela é saudável, porque nos leva de volta ao Senhor. Essa tristeza que nos traz a consciência do erro, que nos mostra que é preciso mudar, é preciso deixar o caminho errado e adotar o caminho certo, mesmo que essa atitude venha com um momento de dor e de tristeza, ela é saudável. Mas a tristeza que leva à morte, Paulo diz: vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. Isso mostra, então, que a tristeza
quando ela é gerida em Cristo, ela pode ser um instrumento de transformação e de crescimento espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma palavra, seja um ensino de escola bíblica, ou uma palavra do púlpito, em que a pessoa tocou na sua ferida, e você, em lugar de ficar pensando, essa mensagem é carapuça para mim, em lugar de você ficar pensando isso, tome isso como voz do Espírito para a sua vida, e entenda que Deus quer lhe admoestar, entenda que Deus quer lhe corrigir, e se Ele quer lhe corrigir é porque Ele lhe ama, e porque Ele lhe ama, Ele quer você saindo dessa situação que tenha produzido a tristeza, produzido a dor. Aceite aquilo que venha do Espírito de Deus para a sua vida e entenda que muitas vezes Deus vai lhe falar por meio dessas situações. A história, meus irmãos, nos mostra que a esperança não é um sentimento efervescente, mas uma escolha de resistência. C.S. Lewis, intelectual cristão, enfrentou um luto profundo e a depressão após a morte de sua esposa. Ele escreveu a dor dizendo: a ausência dela é como o céu, espalhada sobre todas as coisas. Mesmo com o coração partido, Lewis continuou escrevendo, continuou servindo, provando que a dor não anula o propósito. A dor não anula o propósito, guardem isso. Dostoiévski, o escritor russo, enfrentou crises existenciais e depressão profunda, mas ele encontrou na fé ortodoxa a razão para continuar vivendo e criando. Para ele, a figura de Cristo era a única luz capaz de dissipar o desespero do abismo humano. Madre Teresa, talvez o exemplo mais impactante de resistência, ela enfrentou uma noite escura da alma durante décadas, sem sentir a consolação emocional de Deus. Mesmo assim, ela continuou servindo aos pobres todos os dias. Ela ensinou que a esperança é uma escolha, não um sentimento. Como disse Timothy Keller, pastor falecido em Nova York, pastorou na cidade de Nova York, o evangelho é isto: somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo, somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. O grande pregador Charles Spurgeon, que também lutou contra a depressão a vida inteira, dizia que existem poços sem fundo na alma, mas que a graça de Deus é mais profunda que todos eles. E, concluindo essas referências, eu trago o exemplo de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que sobreviveu aos campos de concentração nazista. Ele relata que após a libertação física, saindo do campo, a dor mais profunda foi a dor da alma. E ele relata isso quando descobriu que a sua esposa e a sua mãe, as duas mulheres que ele mais amava, estavam mortas, e foram mortas no campo de concentração. E aí então ele descobre que a esperança não estava em buscar a felicidade ou negar o sofrimento, mas encontrar significado mesmo na dor. Frankl transformou sua dor em uma missão para ajudar outros. A nossa esperança cristã é a nossa escolha consciente de encontrar significado em Cristo, transformando o vazio psíquico em um propósito eterno. Então, se nós temos algo pelo que nos movemos, se temos um propósito, se estabelecemos um alvo significativo e caminhamos na direção disso, seja por amor a Cristo, seja por amor a alguém, seja por amor à causa, isso então dá sentido existencial para que atravessemos esses momentos de noite, de luta
e possamos prosseguir. Meus irmãos, hoje nós celebramos a ceia. E a ceia nos traz à mente a mensagem de que é onde a nossa dor encontra a cruz. O pão e o vinho não são apenas símbolos religiosos, mas eles são a prova de que Deus sabe o que é sofrer. A esperança cristã não é a ausência de dor, mas a presença de Cristo no meio dela. Quando nós pegamos o pão, por exemplo, nós trazemos à mente que Jesus teve o seu corpo moído. Ele sentiu a angústia nos Getsêmani a ponto de suar sangue. Quando você toma o pão, você está dizendo: Jesus, o Senhor entende a minha dor física e mental, porque o Senhor também sofreu. E Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aliás, bom ânimo vai aparecer muitas vezes nas Escrituras, dando uma demonstração clara de que a presença de Deus na nossa vida não significa dizer que nós não passemos pelos vales escuros. Quando Josué é comissionado para continuar o trabalho que Moisés iniciou, Deus diz para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, eu estarei contigo. Josué, então, foi entender aquilo no cumprimento da missão, quando teve que lidar com a dureza do coração das pessoas e a dificuldade da causa. Ter bom ânimo é um sinal vivo daqueles que são resilientes diante da dor e do sofrimento. O pão nos lembra que o corpo de Jesus foi dado e foi moído por nós. É um elemento concreto que nos lembra de algo que vai para além da imaginação. O vinho, da mesma forma, nos lembra que o sangue de Cristo é o que nos liberta da condenação e da culpa esmagadora que muitas vezes acompanha a depressão. A culpa é uma aliada da depressão. As duas, às vezes, caminham juntas. E muitas vezes você se culpa sem saber até o porquê. E se autocondena sem entender as razões por que assim o faz. O sangue de Cristo nos lembra que a condenação da culpa esmagadora Jesus cravou naquela cruz. Em Romanos 6, 9 a 11, a Bíblia diz que Cristo ressuscitado não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Se a morte não tem domínio sobre ele, o desespero não tem a última palavra sobre a sua vida. A tristeza, a dor, o sofrimento não é o ponto final da sua história. A ceia é o lugar onde a nossa esperança é renovada e proclamada. É o momento de olhar para a cruz e ver que a morte perdeu. É o momento de olhar para a cruz e dizer: Jesus, ao morrer, condenou o poder da morte e ao ressuscitar, esmaga qualquer poder do inimigo e traz vida em abundância. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero caminhar para o encerramento convidando você, primeiro, para escolher a esperança, não o sentimento. Entenda que a esperança é uma decisão de confiar no que Deus disse, mesmo quando você não sente nada. Traga à memória aquilo que dá esperança, como o povo do exílio, lá em Lamentações 3:21. Faça um esforço consciente para lembrar das fidelidades de Deus. Escreva, coloca num papel, e de vez em quando revisa aquilo em que Deus foi fiel na sua vida, em diferentes situações, em diferentes momentos, e tenha um coração grato pelos livramentos do Senhor. Resista à tentação do isolamento. A depressão sussurra para você desistir.
Mas figuras como Lutero e Bunai mostram que a resistência na fé produz frutos eternos. Por último, busque ajuda integral. A igreja é o corpo de Cristo, mas nem sempre a igreja vai lhe dar resposta para todas as dores da sua alma. Se precisar de ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, faça isso como um ato de cuidado com o templo do Espírito que é o seu corpo. Saia desse lugar do preconceito de achar que quem procura um psicólogo ou quem procura um psiquiatra está maluco. Esse lugar é o lugar da ignorância. E ele não pertence mais a essa geração. Saia desse lugar. Não tenha medo de procurar ajuda profissional especializada. Isso não anula a sua fé. Isso não neutraliza a ação de Deus na sua vida. Porque Deus pode usar, inclusive, esses profissionais para cuidar de você. Meus irmãos, no alto do Calvário, a maior escuridão da história encontrou a luz que jamais se apaga. A cruz de Cristo não foi apenas um instrumento de morte, mas o lugar onde a nossa dor foi definitivamente adotada por Deus. Ali o véu se rasgou, para que, no seu momento de maior isolamento, você soubesse que o caminho para o colo do Pai está aberto. Jesus não apenas carregou os nossos pecados, Ele carregou as nossas enfermidades e as nossas dores, como está lá em Isaías. Eu sei que para muitos aqui o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Eu sei que a dor que você carrega não é um acessório, mas um peso que parece esmagar a sua vontade de levantar amanhã. Mas deixe-me perguntar, até quando você tentará carregar o peso do mundo em ombros que foram feitos para serem amparados pelo Criador? Tomai sobre vós o meu jugo, é o que o Senhor diz. Ele é leve e suave. Isso é, divida a sua carga comigo e você vai sentir a leveza da minha presença. Até quando você acreditará na mentira de que a sua escuridão é maior do que a glória da ressurreição? A dor é real, mas ela não tem a última palavra. A vitória de Cristo não foi uma promessa de ausência de lutas, mas a garantia de que nenhuma tempestade pode afundar o barco enquanto o Mestre repousa nele. Nesta noite, nós precisamos compreender uma verdade que transforma o espírito. A esperança não é um otimismo vago, nem um estado emocional passageiro. A esperança é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Ao tomar nas suas mãos o pão e o cálice, você não está apenas cumprindo um ritual. Você está tocando na prova física de que Deus se fez carne para habitar no seu vale. A ceia do Senhor é o banquete da resistência, daqueles que acreditam, daqueles que esperam, daqueles que se renovam no Senhor. É o momento de dizer ao desespero: você pode me visitar à noite, mas eu pertenço àquele que é a estrela da manhã. Eu faço um apelo direto ao seu coração. Volte-se para Jesus. Não como uma mera entrega sem sentido e sem propósito, mas como alguém que chega quebrantado e diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não estou me aguentando, mas que o Senhor me segure, que o Senhor me guarde, que o Senhor me tome nas suas mãos, que você possa, meu irmão, minha irmã, renovar o seu compromisso de entrega, renovar a sua aliança de fé, renovar a sua esperança naquele que ressuscitou
e que está vivo. Que cada elemento da ceia nos lembre que nós não estamos sozinhos. Leve a sua dor, a sua declaração, leve o seu sofrimento aos pés do Senhor. A minha escuridão não é trevas para o meu Deus, diga você no seu coração. Nele a minha noite brilha como o dia, pois o meu Redentor vive e nele a minha esperança é inabalável. Deixe que a cruz seja o seu norte, não apenas hoje, mas em todo o tempo da sua caminhada. Aqueles momentos mais difíceis, clama a Deus, ore ao Senhor. Eu gosto de lembrar de uma situação que o pastor Fanini gostava de usar como exemplo. O pastor Fanini foi por muitos anos pastor da PIB de Niterói, presidente da Convenção Batista, presidente da Aliança Batista Mundial, alguém que cumpriu um ministério relevante nesse país e no mundo. E ele gostava de fazer referência à oração. Aquela pessoa simplesmente dizia assim: Jesus, aqui é o José. Essa era a oração dele. Jesus, aqui é o José. E ele repetia essa oração. Jesus, aqui é o José. Quando José faleceu, ele ouve a voz de Jesus que diz: José, aqui é Jesus. Talvez você não tenha forças para fazer uma longa oração. Talvez você não tenha forças para clamar. Eu gosto de lembrar que aquele paralítico que estava naquela situação que não conseguiu chegar perto de Jesus, ele foi levado por 4 amigos. 4 amigos que o levaram até o Senhor, de forma que tem aquele momento em que você não tem forças para orar, mas alguém está orando por você. Você não tem forças para chegar até a presença de Jesus, mas alguém está te levando. Por isso é importante que na sua solidão você não caminhe só. Você tenha pessoas ao seu redor. Você tenha gente que ora com você. Você tenha uma família que compreenda a sua dor. Você tenha irmãos em Cristo que caminham ao seu lado. Mas é importante não caminhar só, porque você pode não conseguir fazer uma oração de entrega total, mas se você diz de coração: Pai, aqui estou eu. Aqui estou eu, Maria, José, Manuel, Joaquim, Carlos, Kleber, Hoffman, Wádja. Aqui estou eu, Delfina, Jaime, Valdice. Aqui estou eu, Jusileia. Aqui estou eu, Patrícia, Emanuel. Aqui estou eu. E você se apresenta a Deus com a sua dor, com a sua tristeza. Deus vai lhe ouvir. E no momento certo ele vai dizer: fulano, aqui é Deus. Aqui é Jesus. Aqui é o teu Pai. É aquele que está contigo. Então, não caminhe só. Constitua um grupo de apoio espiritual e que essas pessoas lhe ajudem na caminhada e que elas sejam como aqueles amigos que levaram aquele paralítico, sejam essas pessoas aquelas que levam você em oração diante de Deus. Amém? Vamos ficar em pé?